Olá a todos, começando mais uma live de domingo, Universo Bipolar. Quem está aqui hoje pela primeira vez, essas lives acontecem aos domingos, das 7h30 às 8h30, e elas servem como um momento de conversarmos um pouquinho sobre as dúvidas, que surgem e que acabam não sendo possível responder nas caixinhas durante a semana. Eu tenho feito nas últimas lives uma estratégia de às 8 horas, a hora que a gente tiver 30 minutos, a gente conversar com alguém que quiser entrar ao vivo comigo, com o intuito de ouvirmos um pouco de histórias reais, Eu acho que isso torna a live bastante interessante, porque a gente consegue ouvir um pouco de pessoas que realmente ou convivem com alguém que tenha transtorno bipolar, ou que a pessoa tenha o transtorno bipolar, Ouvindo da boca da pessoa é totalmente diferente do que quando a gente explica sobre os sintomas, sobre as manifestações clínicas e tudo mais. Então, quem tiver interesse, já pode ir colocando aqui nesse botãozinho aqui embaixo, onde tem esse mais, e que daí às 8 horas eu vou aleatoriamente chamar alguém que tiver. Não é uma consulta, então peço que não comentem sobre os medicamentos que estão utilizando e nem perguntas sobre se o diagnóstico está certo, se está errado, porque não é objetivo e nem é possível fazer isso numa live, É muito pouco tempo. Então é mais para a gente ouvir um pouquinho sobre como que a pessoa descobriu o diagnóstico, o que ela teve, quais os prejuízos que ela teve nesse processo, porque sempre existem prejuízos, como a família apoiou ou não a questão do diagnóstico e do tratamento. Isso ajuda muito pessoas que estão iniciando, que acabaram de receber o diagnóstico, se sentirem mais seguras e também se identificarem, verem que aquilo realmente é uma coisa que não acontece só com ela, mas que com várias pessoas. Então agora eu peço para vocês colocarem perguntas aqui para a gente ir conversando, Eu vou subir aqui para ver se tem alguma coisa que já apareceu, mas mandem perguntas diretas aqui embaixo para a gente ir debatendo um pouquinho, Podem ser perguntas sobre diagnóstico, sobre perguntas gerais sobre o tratamento, Não sobre o tratamento da pessoa em si. Então é isso. Aqui temos já uma pessoa comentando que teve o diagnóstico há poucos dias, transtorno bipolar tipo 1 mais transtorno borderline. Por isso não estava estabilizando fácil. Olha, de fato, a comorbidade de transtorno bipolar tipo 1 com outros diagnósticos, ela é bem menos frequente. Geralmente as pessoas que têm o transtorno bipolar tipo 1, elas tendem a ter um quadro mais limpo, vamos dizer assim, com menos comorbidades. Não que elas não possam acontecer, mas é bem menos frequente, por exemplo, do que quando a pessoa tem uma bipolaridade em que a fase da ativação é mais sutil, que é a hipomania, e que daí predominam depressões, e que é a maior parte das pessoas que têm transtorno bipolar, 5 a 8%, versus 1% só daquelas pessoas que têm o transtorno bipolar tipo 1. Então, essas que têm o transtorno bipolar tipo 2, geralmente elas vão ter outras comorbidades, e esse é um dos problemas que leva ao atraso diagnóstico, porque como elas têm muitas depressões, por exemplo, elas vão ser confundidas com depressão clássica. Como elas têm muita sintomatologia ansiosa, elas vão ser confundidas com portadores de transtorno de ansiedade generalizada. Como elas podem ter impulsividade, desatenção, aí a confusão com TDAH. E como podem ter também comportamentos impulsivos e a desregulação emocional, aí a confusão com transtorno borderline. Então, isso é uma questão que acaba justificando muitas vezes o atraso. Rafaela pergunta sobre a relação de transtorno bipolar com ingestão de açúcar. Olha,
a gente tem visto hoje em dia muitas questões, né, muitas postagens sobre o quanto que açúcar pode causar inflamação e o quanto que essa inflamação pode prejudicar doenças crônicas, enfim. Mas, de fato, não existe até o momento nenhuma evidência de que nenhum alimento específico possa piorar o transtorno bipolar. Tá? Então, um estudo que tem avaliado consumo de gordura, ou consumo de açúcar, ou consumo de café, nenhum alimento em si parece ter uma relação direta em provocar a instabilidade. Mas dietas que são mais naturais, dietas da horta, essas existe evidência de que elas são benéficas, né? Então, aquilo que é benéfico a gente tem evidência, aquilo que é maléfico a gente não tem. Mas é óbvio que uma dieta mais rica em carboidratos e gorduras, ela se contrapõe àquela dieta que é a dieta da horta, que são fibras, né, vegetais e proteínas. Então, essa dieta provavelmente, né, ainda há uma carência de estudos sobre isso, mas provavelmente ela se contrapõe e ela é pior. Mas a gente não tem ainda certeza se consumo de açúcar instabiliza o humor. Tomar refrigerante com açúcar ou comer doces instabiliza o humor. Então, isso não foi avaliado de uma forma controlada, né? Então, na realidade, a pessoa tem que buscar um acompanhamento nutricional, até porque cada pessoa tem necessidades nutricionais diferentes. Se é homem, se é mulher, a idade que a pessoa tem. Então, a gente tem que fugir um pouco de regras muito grosseiras, porque coisas muito grosseiras, geralmente, elas não são verdade. Elas são saltos, né? Saltos explicatórios, né? É a mesma coisa que dizer que se vitamina D pode ter um potencial anti-inflamatório. E alguns estudos com epilepsia mostrou que vitamina D diminuía uma incidência de crise. Logo, portadores de transtorno bipolar devem ter doses altas de vitamina B para terem estabilidade. Isso não é uma verdade científica, isso é uma invenção, né? Um salto inflamatório, né? Um salto explicatório. Uma dúvida: 9 meses não era para estar estável? Apoio nenhum, sofrimento grande. Olha, depende muito. Nossa, depende muito, muito, muito mesmo, né? Tem casos, né? Eu tenho casos que, mesmo seguindo aquilo que é o que melhorou a maior parte das pessoas, que seria uma conduta baseada em evidências, a pessoa não tem uma evolução satisfatória como deveria ser. Por que isso? Vários motivos. Ou a pessoa ainda tem muitos comportamentos que são prejudiciais e que estão dificultando a estabilização. Então, às vezes, o horário de dormir ou o consumo de substâncias, né, álcool, maconha e outras substâncias. O ambiente onde a pessoa está, ele é muito complicado e ele acaba indo contra o processo de estabilização. Ou, às vezes, é a história, o curso longitudinal da pessoa. Agora, recentemente, eu vi um caso que esse paciente tem ideias de suicídio desde a infância. Então, ele tem sintomatologia depressiva e as ideias de suicídio desde a infância. Então, aos 40 anos, é um tempo muito longo de instabilidade, né? Então, será que 9 meses seria muito? Não estabilizou em 9 meses, então está demorando? Às vezes não. A gente tem que ver caso a caso quais medicamentos a pessoa utilizou, porque o que eu digo para os pacientes é sempre o seguinte: você está fazendo, você não está parado.
Você está fazendo o que você pode fazer e eu estou fazendo o que eu posso fazer. Então, nós não estamos parados. Então, não temos que catastrofizar nada. Nós estamos seguindo em frente. Agora, quem está parado, sem fazer nada, esperando uma melhora, aí de fato é diferente, né? Mas quem está fazendo não está parado. A pessoa está tentando, né? E eu sei que desanima, eu sei que a própria sintomatologia ela joga contra a pessoa, mas ela tem que lançar das estratégias de psicoterapia para afastar de perto dela essas distorções cognitivas do tipo, tá vendo, não vou melhorar mesmo, não tem jeito, será, eu nem devo ter isso, eu devo ter uma outra coisa, ou eu não devo ter doença nenhuma, deve ser culpa minha. Tudo isso são distorções cognitivas, né? A pessoa fica nisso, isso não vai trazer nenhum tipo de benefício para ela. Uma das estratégias muito preciosas da terapia cognitiva comportamental é que a pessoa consiga sair das emoções e trabalhar num nível racional. E que daí ela busque fazer um diálogo socrático, um diálogo com ela mesma, do tipo, quais as evidências de que é isso? O que me prova que é realmente isso que está acontecendo? Quem garante que não existem outras possibilidades? Então isso ajuda a cabeça a voltar para a realidade e não ficar no estado emocional, porque o estado emocional, ele realmente as emoções é o ótimo do ser humano e é também o inferno do ser humano, porque ao mesmo tempo que nos aproxima de pessoas, você se relaciona, você casa, você tem filhos pelas emoções, e que a gente constrói relações também de amizades e várias outras coisas interessantes com base nas emoções, mas ao mesmo tempo as emoções elas podem ser muito destrutivas, né? Ciúme, raiva, ódio, medo, tristeza, tudo isso pode afetar muito nós, seres humanos, né? Nossa, apareceu várias perguntas aqui agora de uma vez e eu perdi a sequência, mas rapidamente esta aqui, né? Tive um episódio há 23 anos atrás e ainda tomo remédio. Precisa ainda? Provavelmente ela se refere a um episódio de mania, eu acredito, tá? Porque ela marcou bem aos 23 anos, enfim. Ou um episódio de depressão, mas se fosse só de depressão, ela não seria só diagnosticada como transtorno bipolar por isso. Mas eu vou entender que ela quis dizer que é um episódio de mania. Sim, os estudos longitudinais, né, que acompanharam pessoas por 5, 10, 20 anos, mostram que a chance de um segundo episódio afetivo no transtorno bipolar é de mais de 97%. E a gente arrisca dizer que não foi 100%, porque eles não acompanharam a pessoa por 50 anos, né? Não existe um estudo desse tamanho, é muito caro para fazer. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando o sistema nervoso se desregula, ele ganha uma autonomia de que o próximo episódio ele vai acontecer. Então, neste tipo de quadro, a pessoa tem que pensar que o tratamento serve para tirar ela do episódio agudo, que é a depressão, a mania ou a hipomania, mas também e principalmente para prevenir novos episódios. Então, enxergue o medicamento como sendo a sua segurança de que você está em si, que você está no controle e que não vai acontecer o risco, ou esse risco vai ser muito pequeno, de você daqui 15 dias se perceber numa internação por conta de um episódio de mania. Então é a segurança. A gente que não tem transtorno bipolar, eu fico imaginando que o mais assustador é saber que um episódio pode acontecer comigo e eu não ter ciência do que está acontecendo. Poxa, se existe um medicamento que ajuda a pessoa a ter uma segurança muito maior de que isso não vai acontecer, então o medicamento tem que ser visto como um aliado, e não como, não quero mais, tomara que eu já tire logo, porque, infelizmente, as estatísticas mostram que quando existe um episódio maior, que é a mania ou a depressão maior, a chance de um novo episódio é de quase 100%. Né? Provavelmente a gente vai ter uma coisa nos próximos anos que é chamada de terapia gênica. A terapia gênica talvez ela vai ser capaz de realmente trazer cura. Por quê? Porque ela vai modificar a predisposição genética, vai silenciar genes que nós
temos, né? E que às vezes quem nem expressou ainda a doença tem, mas não sabe que tem. Isso sim vai ser muito interessante, mas até o momento a gente tem que lidar com o que a gente tem, que são os medicamentos. E nós já estamos muito melhores do que quem estava na década de 70, que não tinha medicamentos, né? Era a pessoa que realmente estava fadada a viver tendo episódios assim muito prejudiciais. Então, aos poucos a gente está avançando, né? As coisas estão avançando. A lamotrigina é mais adequada para transtorno bipolar tipo 2? Olha, isso é uma questão bastante importante e eu tenho frisado isso muito nos últimos anos, porque o que acontece? As diretrizes, o que elas fazem? Elas, para saber se um medicamento funciona, elas precisam tirar os outros medicamentos e testar a pessoa com aquele medicamento sozinho. Aí ela fornece as evidências para a gente. Então, se vocês buscarem diretrizes de tratamento, como por exemplo a canadense, que é a mais reconhecida, né, mundialmente, vocês vão encontrar lá, transtorno bipolar tipo 2, episódio depressivo. Antidepressivos em monoterapia. Isso mesmo que eu tô falando, ninguém tá louco. Tá lá, sertralina em monoterapia, fluoxetina em monoterapia, venlafaxina em monoterapia, lamotrigina em monoterapia. Então, o que acontece? De fato, esses medicamentos foram testados em monoterapia, tá? Mas por que isso foi feito? Porque os estudos precisam limpar outras variáveis para ele ter uma certeza que o efeito está vindo daquele medicamento e não de outros. Só que, na prática clínica, o raciocínio tem que ser um pouco mais complexo do que isso. Por quê? Porque o transtorno bipolar não é uma doença parada, estanque, ela é uma doença dinâmica. Então, a pessoa tem um episódio depressivo, depois ele vai para o episódio de hipomania, depois ele volta para o episódio depressivo. Normalmente, os episódios depressivos, eles são uma oscilação de uma onda que subiu e que desceu. Então, o tratamento desses quadros, eles sempre devem, todas as pessoas, e sem exceção. Aí a gente escuta, às vezes as pessoas postam, mas eu estou tomando lamotrigina há 5 anos e estou bem. Será que está bem mesmo? Ou será que no dia a dia dessa pessoa ela não vive tendo sintomas de hipomania? Irritada, explosiva, agitada, pensamento acelerado, dificuldade de dormir. E aí, às vezes essas pessoas vão entender, às vezes, que elas têm até outros diagnósticos, outras comorbidades, mas elas não entendem que só um polo foi tratado e que o polo de cima não está protegido, entende? Então, todas as pessoas que têm transtorno bipolar tipo 1, tipo 2, precisam ter um medicamento que trate o polo da mania, sempre. Por quê? Porque a doença, ela é assim, ela tem 2 polos, ela não é só uma depressão. E o grande erro que acontece, muitas vezes, é por quê? Porque o quadro como um todo, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, ele tem uma preponderância de episódios depressivos. Tá? Então, nós estávamos recentemente num evento, né, onde eu tive a oportunidade de estar com várias outras pessoas que trabalham com transtorno bipolar no Brasil, e nessa discussão foi muito bom, porque a gente viu que a gente estava falando a mesma língua, até porque a gente deve ler as mesmas coisas, mas o professor Flávio Kapczynski do Sul estava presente, e eu ouvi da boca dele o seguinte, que o transtorno bipolar é um quadro depressivo, é um quadro que preponderantemente depressivo. Tá? A maior parte dos episódios serão depressivos, mas ela não é uma depressão. Ela não é uma depressão unipolar. Então, a pessoa, às vezes, ela leva anos para receber o diagnóstico, e aí, a hora que ela recebe o diagnóstico, as pessoas fazem errado no tratamento. Por quê? Porque a maior parte dos episódios é depressivo, aí elas olham para o episódio depressivo, aí eles querem ajudar a pessoa em depressão, e nós também queremos ajudar, só que elas esquecem de uma premissa básica, que nós não estamos tratando de depressão, nós estamos tratando de uma outra doença que tem 2 polos. Então, o uso de substâncias ativadoras em monoterapia está errado em 100% dos casos. Por quê? Porque o quadro
ele é dinâmico. E às vezes ele é dinâmico e o polo de cima ele não é tão forte, ele não é tão grave. Mas ele está acontecendo no dia a dia da pessoa. Um sintoma ou outro está oscilando para o polo de cima. E aí o que vai acontecer quando tem o sintoma para o polo de cima? Aí vem de novo o sintoma para o polo de baixo. Então o que a gente vê, e muitas vezes, e estudos também corroboram isso, é que aquelas pessoas que utilizam substâncias que só cobrem o polo depressivo em monoterapia, lurazidona, lamotrigina ou mesmo os antidepressivos, que passa ali um tempo, eles voltam a oscilar para depressão. Aí depois fala, meu Deus, o que está acontecendo? Oscilou de novo para depressão, mas está tomando uma substância que é antidepressiva, que é lamotrigina, e agora? Mas, então essa pessoa tem uma depressão resistente a tratamento. Não, ela não tem uma depressão resistente a tratamento. Ela tem um quadro dinâmico que está oscilando e que ninguém está percebendo. Por quê? Porque a vida da pessoa, a gente não consegue monitorizar a pessoa 100% do tempo. A gente não tem como, é impossível ficar com a pessoa, a não ser quando ela está internada. Mesmo assim, a gente não fica olhando a pessoa 100% do tempo. Então, a gente acaba tendo relatos de flashes, né, de partes da vida da pessoa nas últimas semanas, né? Então, quando a pessoa passa em consulta, a gente pergunta, né? Se foi 2 meses, o que aconteceu nesses últimos 2 meses? Ela vai dar um relato por cima do que aconteceu. Mas, se ela não estiver estabilizada adequadamente, ela vai continuar tendo micro-oscilações que pode passar despercebido até para o terapeuta que está vendo ela semanalmente, ou até para ela mesma, ou até para os familiares. O fato é que novos episódios geralmente configuram instabilidade da doença. Então, novos episódios depressivos. Do nada eu voltei a ter depressão. O que aconteceu? Provavelmente você teve uma oscilação. Tá? Você não percebeu, ela foi muito leve, mas teve, ou alguns sintomas, foi subsindrômico, né? Só alguns sintomas se manifestaram, mas voltou a ter alguma oscilação. E quando eu falo oscilação para o polo de cima, os sintomas, quem está aqui já sabe, mas eu acho que vale a pena repetir, porque quanto mais repetir, mais a gente aprende. Então não é só euforia, eu fiquei muito animado, empolgado e tudo estava ótimo e aquela semana era perfeita e eu estava me sentindo super bem, super assim confiante e agora vai dar tudo certo, novos planos, novos projetos. Não, isso é um tipo de alteração de humor, né, que é o humor de euforia. Mas pode ser também para o humor de irritabilidade, que é a impaciência, a sensação de que tudo está provocando, né, que todas as pessoas estão provocando. Pode ser também ativação noturna, que é ir dormir mais tarde, né, por ter vontade de ficar fazendo coisas durante a noite, né, naquele período entre 11, meia-noite, 1 da manhã, e às vezes a pessoa está muito ligada, ela está ativada ali naquele momento. Né? Pode ser o pensamento agitado, então fica vindo um monte de coisa na cabeça, né? O campo mental fica cheio de pensamentos e a pessoa tem dificuldade de pensar, né? Devido a essa grande quantidade de conversa mental que existe. Junto disso, geralmente vem a dificuldade de concentração, então é outro sintoma de ativação também. Aumento de impulsividade, e aí entra tudo que você imaginar, porque cada pessoa tem de um jeito. Então, vontade de comprar, vontade de beber ou eventualmente até beber, vontade de usar substância ou usar, aumento de busca por pornografia, masturbação, fixação mental em um assunto específico, então ficar pensando num determinado assunto e não conseguir parar de pensar naquele assunto, isso é um tipo de aumento de impulsividade também. Compulsão alimentar, né? Aumento de vontade de comer, né? Uma vontade de comer que não para.
Enfim, temos vários outros aí. Abuso de medicamentos, algumas pessoas têm. E o último sintoma que eu tô lembrando aqui agora, mas que eu acho que causa muita confusão, ansiedade, né? Ansiedade no transtorno bipolar, até que se prove o contrário, não é uma comorbidade com o transtorno de ansiedade generalizada, mas é o estado misto. É quando eu tenho, ao mesmo tempo, o humor negativo de depressão, mas uma aceleração, uma energia aumentada gerando aceleração. E a resultante disso é preocupações excessivas, medos inapropriados e catastrofização, né? Você fica pensando que o pior vai acontecer. E aí pode vir aumento de impulsividade para aliviar isso. Então toma um monte de calmantes, né? E também não podemos esquecer do aumento de impulsividade para automutilação e para suicídio, que em algumas pessoas também acontece, né? Então, aumento de impulso é assim, ficar focado em alguma coisa, em algum assunto, então isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, resumidamente, né, que foi legal essa pergunta, né? Porque a gente vê mesmo realmente muitas pessoas comentando que, mas como eu só tenho, eu tenho mais depressão, portanto, eu não preciso tomar lítio, nem divalproato, nem aripiprazol, não preciso tomar uma substância que cobre o polo de cima, e isso está equivocadamente, isso não está correto, porque o quadro precisa ter, é igual eu querer equilibrar uma balança colocando peso de um lado só, não tem como, tá? Eu preciso proteger esse lado, com esses sintomas que eu falei agora, da ativação. Uma vez que esses sintomas estão totalmente controlados, eu zerei impulsividade, zerei irritabilidade, não tenho mais, não tenho nada de irritabilidade, não estou explodindo, não estou gritando, acabou, estou totalmente tranquilo. Meu pensamento não tem agitação mental mais. Acabou. Não sinto mais. Consigo me concentrar. Ok. Não tem impulsividade. Não tem irritabilidade. Não tem euforia. O sono está perfeito. Não está tendo ativação noturna. Então, zerei o sintoma. Não tenho nada de ansiedade, medo, preocupação. Zerou tudo isso. Os sintomas depressivos geralmente melhoram substancialmente. Tá? Na maior parte dos pacientes, exceto naqueles muito graves, na maior parte dos pacientes isso já traz a melhora dos sintomas depressivos. Quais sintomas depressivos? Da queda de energia, da falta de prazer, da falta de vontade, todos esses sintomas mais depressivos, né, puros, né, não mistos. Então, isso já acontece uma melhora substancial. Mas meu Deus, como assim? Eu nem usei lamotrigina, nem usei lorazepam, nem usei nenhum antidepressivo. Você tirou tudo na consulta, colocou aripiprazol e eu melhorei. Porque a doença bipolar, ela tem dois polos, dois pratos de balança. O polo da ativação e o polo da depressão. Qual é o polo mais importante para a doença? O polo mais importante é o polo da ativação, porque é ele quem produz a doença. Porque se a pessoa só tiver depressão, ela não tem transtorno bipolar. Então ele sempre existe na pessoa. A grande questão é que ele existe em diferentes intensidades. E a maior parte das pessoas, essa intensidade ela é mais sutil. Tanto que ela nem é percebida por anos até ter o diagnóstico. Só que depois que ela recebe o diagnóstico, esse polo não pode ser negligenciado. Até porque, geralmente, com muitos anos de doença, a apresentação clínica é mista. Você tem ao mesmo tempo a depressão, que é geralmente o que traz a pessoa para tratamento, é o que mais causa sofrimento para ela, mas junto ela tem um pensamento incessante, ela tem dificuldade de dormir, ela tem a ansiedade que não melhora de jeito nenhum. Então, o quadro ele tem que ser estabilizado, primeiramente. E estabilizado significa eliminar os sintomas da ativação. Uma vez que isso tenha sido feito, algumas pessoas já melhoram totalmente o polo depressivo. Mas por que isso acontece? Não faz sentido. Você vai lá e tira os sintomas da ativação e melhora a depressão? Sim, porque a energia que estava sendo drenada para gerar os sintomas de ativação, ela agora vai ser direcionada
para a melhora dos sintomas depressivos. Não é tão difícil de entender isso. Eu não acho difícil, assim. É simples, né? Não que seja simples chegar nisso, porque às vezes para chegar nisso que eu estou falando, que é estabilizar todos os sintomas do polo de ativação, a gente às vezes leva meses, porque coloca um estabilizador que cobre a mania, que cobre a ativação, e a pessoa ainda tá tendo os sintomas e não melhora. Eu tenho que usar dois. Aí eu uso dois medicamentos. Aí a pessoa melhora, mas não melhora tudo ainda. Eu tenho que usar três medicamentos para cobrir, para estabilizar. Aí, às vezes, aí tá. Aí a pessoa melhora tudo. Vamos supor que daí a pessoa melhora tudo. Ah, mas sobrou um pouco ainda de falta de energia, de falta de vontade. Agora você pode usar lamotrigina, você pode usar durazidona, você pode usar até um antidepressivo, eventualmente até Ritalina, até Venvance, porque ela está protegida do outro polo. Ela foi totalmente estabilizada do outro polo, tá? Imagina aquela metáfora que eu usei numa postagem sobre os furos, né? A pessoa está com uma garrafa cheia de furos e toda a energia que entra, que é a água, sai vazando pelos furos. O que os estabilizadores antimaníacos fazem? Eles cobrem os furos. Às vezes eu preciso de um, às vezes eu preciso de dois, às vezes eu preciso de três voltas ali de fita isolante para fechar os furos. Fechados os furos, toda a energia que entra, ela fica dentro da garrafa. Por isso que melhora a depressão. Porque aí vai subindo a energia. Não vaza aquela energia para os sintomas da mania. Ah, mas por que às vezes eu fechei todos os. Usei três estabilizadores, eu tô totalmente estabilizado, não tem nenhum sintoma de ativação presente, não tem ansiedade, não tem irritabilidade, não tem impulsividade, eu tô dormindo normal, mas eu ainda tô deprimido. Ok, a mangueira que joga a energia pode ter problema também na doença. Né? Então eu posso precisar de uma substância que seja antidepressiva, que coloque realmente mais força para encher a garrafa, mas não posso fazer isso se a garrafa ainda tiver furos. Se os sintomas de ativação não estiverem controlados, não tem melhora. Não tem melhora. Muito bom. Chegamos agora em 8:02, então eu vou abrir aqui. Deus me abençoe para que entre uma pessoa que tenha bom senso, que tenha parcimônia, que não entre para me xingar, nem me tratar mal, porque eu amo você, pessoa que vai entrar, e não quero o seu mal, e não quero a sua revolta comigo. Se não tá melhorando, eu tô aqui para te ajudar, tá? Então vamos lá, vamos torcer. Eu olho pelas fotos, né? Eu geralmente olho e falo, essa tem uma cara de que é do bem e que vai entrar e vai ajudar que a live fique ótima e que ela conte a história dela de uma forma boa. Vamos ver se ela vai aceitar. E apertei aqui uma pessoa para entrar. Se não entrar, a gente vai para as outras. Tem várias pessoas ali. É nesse botão aqui de baixo que tem uma câmerazinha e um mais. E aí aparece provavelmente o que eu estou convidando lá para a pessoa, se ela quer entrar. Parece que não está indo. Eu apertei uma aqui, eu não sei se. Eu não sei o que está acontecendo, se é eu que não estou conseguindo, mas bom, entrou. Ótimo. Eu. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, doutor? E você? Tudo. Vou tirar os comentários aqui para aparecer melhor você. É... Ai, não apareceu. Como é que é seu nome? Viviane, Viviane. Então tá bom. Você fala de onde? moro em Engenheiro Coelho, interior de São Paulo. Engenheiro Coelho? Uhum. Não tem nada aqui, mas é ótimo. Ah, quanto mais longe, melhor, né? Assim, hoje em dia a gente tem internet, então também, né, dá para ter Sim, acesso a tudo. sim. É perto de onde? Perto de Campinas. Ah, tá. Legal.
E como que você quer contar, né, assim, dentro daquilo que você acha que você quer, né, expor sobre o teu quadro ou alguém que Tá. convive, que você convive? Olha, eu acho que eu queria contar e deixar uma mensagem ao mesmo tempo, né? Eu sou médica e eu tive, assim, a decisão de falar sobre a bipolaridade abertamente depois da minha internação. Vai fazer um ano agora que eu fui internada. Eu fiquei na UTI por 7 dias. Depois eu fui para outra unidade e depois fiquei mais 2 semanas de internação domiciliar. E ali na UTI eu estava no estado misto. Foi a coisa mais grave que já aconteceu comigo. Eu não tinha a noção do tamanho da bipolaridade na minha vida, sabe? Eu tratava, mas assim, era aquele tratamento que você toma um remédio porque tem que tomar, mas você não. Eu não me apropriava do tratamento, né? E aí, quando eu fiquei internada, eu acredito bastante em Deus. Eu falei para Deus assim: Senhor, eu quero ser útil para as pessoas, eu preciso sair disso e eu quero ajudar as pessoas quando eu sair daqui. E aí, depois disso, eu me apropriei do meu tratamento. Então, assim, eu tenho coisas que são inegociáveis, como exercício físico, me alimentar bem, o meu horário de dormir. E aí, depois eu contei para as pessoas, né, sobre essa bipolaridade. Escrevi um livro sobre isso, que vou lançar agora em setembro, de como que foi essa experiência. Dr. Renato Silva me ajudou bastante. Ele me diagnosticou com bipolaridade tipo 1. E os seus conteúdos aqui me ajudam muito também. Então, assim, acho que a mensagem que eu queria passar com essa minha fala, eu espero que não esteja me delongando muito, se eu tiver, você já me corta. Não, É. vamos, pode ficar à vontade. Eu acho que da outra vez a gente ficou 30 minutos com o outro. Eu acho que é muito Uhum, assim. Eu acho que assim, nossa, né, as pessoas às vezes elas acham que famosos não têm doenças psiquiátricas, que pessoas muito inteligentes não têm uhum, doenças psiquiátricas, que pessoas com poder aquisitivo favorável não têm doenças psiquiátricas, porque a vida delas é boa, elas têm um carro, elas moram num lugar bonito, enfim. Acham que juiz. Gente, qualquer pessoa qualquer pode ter. pessoa. Eu sou uma qual- pessoa que tem bipolaridade e que fez medicina, então, assim, eu tinha muito medo do que isso poderia causar em relação aos meus pacientes, mas eu percebi que se você tem um bom senso, né, na sua forma de lidar com a doença, de falar sobre a doença, isso mais ajuda do que atrapalha, mais ajuda o paciente do que qualquer outra coisa. E eu me sinto numa posição de empatia, sabe? Porque quando chega um paciente com bipolaridade ou com qualquer outro transtorno do humor, com alguma coisa nesse sentido, eu consigo me colocar bastante no lugar. Eu tenho bastante paciência para atender e para entender o que está acontecendo, né? Uhum, uhum. Você sabe que, infelizmente, né, eu olhando para minha vida, né, na medicina antes da psiquiatria. Eu vi que a gente, até recentemente, eu tive um convite para dar aula para o quarto ano da medicina, que é uma coisa que muita gente acaba não querendo, porque às vezes o pessoal não se interessa muito por psiquiatria, eles ficam É, mexendo no celular nas nossa. aulas, eles não fazem perguntas, eles não têm a noção do quanto que a psiquiatria está mais presente na vida deles do que eles possam imaginar. Uhum, Desde a pessoa, a vizinha, desde o porteiro, desde todas as pessoas que convivem, muitas vezes têm transtornos e a gente não sabe, não foi diagnosticado, ou a gente não sabe, né? sim. E aí eu falei, gente, eu vou querer sim aceitar essa coisa de ir lá com quarto ano, que eu sei que não tá nem aí, não tá muito interessado muitas vezes por psiquiatria, mas justamente porque na minha formação eu tive uma psiquiatria, eu não julgo, porque eu não sei como era a psiquiatria naquela época, então também não tem nem como a gente exigir uma coisa que os professores não podiam dar naquele Aham, momento, né? Mas eu confesso que depois que eu me formei, que eu era clínico antes de ser psiquiatra, de fato, no meio do caos de um pronto-socorro clínico, onde você tem muito receio de uma pessoa morrer por infarto, ou você está diante de uma embolia e fazer um diagnóstico errado, ou liberar um quadro que é um AVC, enfim, quando uhum, tinha uma doença, uma questão que a pessoa vinha porque, ela veio porque ela se cortou. Toda a equipe do pronto-socorro
enxergava aquilo como sendo uma coisa que está atrapalhando, É, né? Ai, tomara que essa pessoa vá embora logo e pare de nos atrapalhar. E eu acho que a visão que nós temos que ter é essa pessoa corre risco de vida, como um do infarto, mesmo jeito. Uhum. né? Então eu acho que assim, comportamentos, eles precisam ser vistos, comportamentos que são sintomas, né? Eles precisam ser vistos numa escala de gravidade igual ou até maior, muitas vezes, do que de alguém. Mas eu acho que isso é um trabalho, né, que a gente vai. Mas hoje em dia eu acho que melhorou, mas eu Melhorou. acho que ainda tem que melhorar A gente tem mais, que né? conscientizar mais. Mas, assim, uma coisa que para mim foi uma virada de chave foi a questão da vitimização. Não é por mal, mas quando você recebe um diagnóstico de uma doença crônica mental, você fica num estado. Eu fiquei assim, não é, não é, não é, não é isso, não pode ser. É outra coisa. Passei com vários psiquiatras até me convencer, né? E fui convencida só na minha internação, de fato. Mas assim, quando você para de se vitimizar e você diz, ok, eu tenho a bipolaridade, o que que eu posso fazer? Eu posso tomar remédio? Posso. Posso controlar aqui o uso da cafeína? Posso. Posso fazer exercício? Posso. Posso fazer terapia? Devo. Então, eu acho que quando você se apropria do seu tratamento, você diminui bastante as crises e você fica numa postura de que a vida vale a pena ser vivida, porque quando você está muito mal, eu sentia muito isso. Eu falava, Senhor, eu não quero mais viver, está muito ruim. São muitas crises, o remédio não estabiliza. Mas assim, a gente não pode desistir, entendeu? Porque chega uma hora que funciona. E quando funciona, a vida volta a ser boa, as coisas voltam a funcionar, volta a ser colorido, volta a ser bom. Então, eu acho que isso para mim é uma dos meus aprendizados maiores com a bipolaridade. Eu acho que esse quadro ele é tão cruel porque, diferentemente de um infarto, onde você tem ali uma dor no peito, uma queda de pressão, um coração com uma taquicardia, a cabeça da pessoa, geralmente, né, está normal. Então, ela sabe dizer: tem uma dor, estou sentindo palpitação, estou sentindo que vou desmaiar. Sim, Mas na doença que é no cérebro, a gente muitas vezes tem que lidar com aqueles próprios sintomas afetando a capacidade da pessoa de perceber a gravidade da exatamente. doença. Então, às vezes, assim, para tratar bipolaridade, às vezes a gente tem que ter muita, assim, parcimônia para saber, não, agora eu tenho que ser duro. Não, agora eu tenho que acolher. Agora eu tenho que ser duro. Agora eu tenho que acolher. Porque às vezes já aconteceu, por exemplo, assim, a pessoa chega, aí você percebe que ela tá grandiosa. Ah, eu sei tudo, eu não vou tomar esse remédio, Senso eu não quero aumentado, né? saber. Então tem o senso de razão aumentado e que você sabe que aquilo é sintoma. Só que não adianta eu chegar para a pessoa e falar, Viviane, você está com senso de razão aumentado. Isso é um sintoma da bipolaridade. Isso não vai diminuir o Sim. sintoma. Muito pelo contrário, a pessoa ela vai ficar com mais sintoma ainda. Uhum. Ela vai falar, não, não é. Não é. Eu sei o que eu tô falando e não sei o que. Ela vai até embora, ela pode largar, né? Se Sim. ela ouvir uma coisa que ela não gosta. Então, olha como é difícil você lidar com um quadro onde você vê que a pessoa está com sintoma. Então, por exemplo, a raiva, a irritabilidade, a impulsividade, misturado com energia e senso de razão aumentado, o que que tem dentro desse liquidificador? Tem uma pessoa que vira e fala: eu não vou tomar esse remédio, vocês não sabem nada, Uhum. eu sempre fiz e dou conta, sei mais do que qualquer um, e não vem falar pra mim que eu tô errada, eu sei o que é melhor pra mim, eu sempre me cuidei, nananã, Sim. nananã, nananã. E aí, como ajudar? Né? Então, assim, é muito difícil, é muito Aqui em difícil. casa, a gente tem alguns protocolos que a gente instalou. Então, assim, o meu marido me fez ler aquele livro Como Viver com Transtorno Bipolar. Aprendendo a viver com transtorno Aprendendo a bipolar. viver, é isso mesmo, Aham. obrigada. Aprendendo a viver com transtorno bipolar. E lá tem uns exercícios, né, para você fazer dos seus pródromos, que são os sintomas, né? Às vezes a pessoa tá aí e não sabe o que é. Os sintomas que você tem antes das crises. E aí eu fiz os exercícios, coloquei lá, por exemplo, cutucar a cara, espremer muita espinha antes de ter as crises, começar a falar no mesmo assunto. Esses sintomas que você mencionou anteriormente, e aí,
Quando isso começa a acontecer e eu não percebo, o Lucas fala: você está em pródromo, isso é pródromo, você está com sintoma. Eu falo: não, não é sintoma, ele Vivi, isso é sintoma. Aí eu, parece que eu volto pro meu eixo. O que que vamos fazer? Vamos falar com a psiquiatra? Vamos, então tá bom. E aí, com muita humildade, né, eu acho que para quem está aqui assistindo, isso é uma coisa que a Essa é gente a desenvolve, palavra. essa virtude. Com muita humildade, você recebe ajuda. Você ouve o que a pessoa está dizendo. O seu familiar está falando que você está agressivo, ouça. Seu psiquiatra diz que tem que mudar o remédio, ouça, ouça. Humildade, isso aí faz toda a diferença no seu tratamento, né? Exatamente, né? As pessoas que têm um parceiro ainda, né? Porque eu falo ainda, porque o que as estatísticas mostram é que, Acaba, infelizmente, a maior parte das pessoas acaba ficando solteira, sim. tá? Por quê? Porque É acaba que difícil, né? os sintomas afetam o relacionamento interpessoal. É É, muito difícil você conviver. Você vê uma coisa, a pessoa não enxerga, aí ela te ataca, aí depois ela fica boa, ela fica tranquila. Aí você fala, ah, que bom, mas aí depois volta de novo. Então, acontece muitas vezes a pessoa sair do relacionamento. Mas quem sim, tem um relacionamento ainda, é muito importante fazer uma aliança, e como você fez, no sentido de ou pedir que a pessoa sinalize alguma coisa, uhum, né? Ou quando. Porque tem pessoas que têm um temperamento um pouco mais forte e que, por motivos na história de vida, né, questões da sua própria história de vida, elas não gostam de receber críticas. E muitas vezes, quando o apontar o sintoma, ele pode soar como uma crítica. Está sim. dizendo que eu sou pior, ou que eu tô errada, ou que eu tô com defeito, enfim, o que quer que seja. Então, quando a pessoa tem um temperamento que ela tem muita essa dificuldade, então uma forma de lidar com isso é não falar diretamente para a pessoa, mas ir junto na consulta, né? Sei. E aí, ou na frente da pessoa, ou sem a pessoa. Às vezes não precisa que a pessoa ouça, porque se ela tem essa questão, tudo bem. Mas essa informação, ela precisa ser levada, né? Ela precisa chegar aos cuidadores. Mas sabe o que acontece? Comigo foi assim. O sofrimento foi tão intenso, mas tão intenso. E também o nosso sofrimento, ele não é solitário, ele leva outras pessoas junto, né? A família sofre junto. Eu sofri tanto que eu cheguei num ponto que eu falei assim, o que que eu preciso fazer para nunca mais chegar nesse ponto? Então, eu tomei decisões. E uma das decisões foi, quando alguém me apontar que eu tô estranha, que eu tô alterada, eu vou ponderar sobre isso. Ao invés de já rejeitar, entendeu? Uhum. Quando eu já tô no episódio, já tô muito irritada, às vezes eu não tenho essa clareza. Uhum. Mas, assim, a gente continua sendo uma pessoa. Isso. A gente continua tendo capacidade de decisão, entendeu? O que eu acho meio triste é achar que porque você é bipolar, justifica todo o seu comportamento agressivo, você vai ser sempre assim, você não pode melhorar, nada vai ficar bem. Não, são esses pensamentos, como você falou, catastróficos, né? Continuamos sendo pessoas, então na minha percepção e por experiência própria, dá para melhorar. Eu não dominei a bipolaridade. Pode parecer que eu tô falando aqui como quem dominou tudo, né? Mas eu Claro tô me, que eu tô me não. esforçando ao máximo, né? Uhum. E sabe o que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela nasce numa família onde outras pessoas têm ou a doença ou traços, né, na forma de um espectro dentro da doença. E aí, às vezes, uma mãe ou um pai que tem essas características, eles são muito alheios, muito negligentes, muito distanciados, trabalham muito, batalham demais. E essa pessoa, ela nasce e ela sozinha, ela acaba tendo que resolver os seus Sim, BOs ao longo da sua sim, própria vida. sim. E aí ela chega na vida adulta carregando essa autonomia muito grande. Eu sozinho tenho que dar De conta, eu tudo, tive que né? fazer de tudo. Só que aí o efeito colateral disso, muitas vezes, é que essa pessoa não aceita ajuda. É, Porque eu dei conta até agora, sobrevivi na minha vida sozinho. Eu dei conta sem ninguém. Por que que agora alguém tem que
falar por mim, tem que dar o remédio, por que que tem que me internar? Eu sou uma vitoriosa. O que vocês estão falando? Eu tô aqui e eu sobrevivi, mas todas as pessoas têm questões que podem precisar de ajuda. Ninguém é ser super-homem, ninguém tem um superpoder, né? Na minha internação, o médico falou sobre o meu ritmo de trabalho, né? Que precisaria ser um ritmo de trabalho mais tranquilo e tudo mais. Só que eu saí da internação e meu marido decidiu junto comigo que eu ficaria assim uns 2 meses sem trabalhar nada. Eu quase fiquei maluca dentro de casa. Mas foi, foi necessário para poder reavaliar como eu gostaria de trabalhar daqui para frente. Eu até tenho uma pergunta Uhum. para você sobre isso. Não sei se eu posso já Pode, fazer. pode, O claro. que que você acha da bipolaridade e a dificuldade que a gente tem para lidar com uma carga de estresse alta e a relação da bipolaridade com a residência, por exemplo? Eu não fiz residência médica, não foi porque eu sou preguiçosa e fui pelo caminho mais fácil, mas eu não consegui chegar nesse momento de fazer a residência, desde que eu me formei, faz 6 anos que eu me formei. Então, eu fui por outros caminhos. Hoje em dia, eu ainda pondero sobre isso, porque eu gostaria de ter uma formação sempre assim, né, de excelência e tal. Mas eu não vejo que é cabível, considerando tudo que já aconteceu. Eu não sei, queria saber a sua opinião, assim, sincera, pessoal. Então, isso é muito, essa questão, ela é muito frequente, não só em pessoas que são médicas, mas às vezes pessoas de outras áreas, né, e tudo. Eu penso o seguinte, isso que eu estava exatamente falando, muitas pessoas com bipolaridade, elas tiveram que sobreviver sozinhas na vida, então elas ficam muito fortes e muito resilientes e vão aguentando e superando sozinhas porque não tiveram apoio emocional. Ok. E justamente por isso não conseguiram ter uma aprendizagem emocional também, porque ninguém ensinou. É igual pegar um livro sozinho, eu vou aprender sozinho. Vai haver falhas nisso, porque eu não tive apoio. Uhum. E aí acaba que isso vai evoluir, né? A pessoa vira adulta, tal, chega no momento na vida adulta. É, é, e aí ela tem dificuldade, às vezes, de aceitar suas fragilidades. Mas existem fragilidades. Eu acho que é muito importante a pessoa ser inteligente e olhar e falar assim, ó, a Viviane, ela é livre doutora, não sei onde e tal, e é a reitora da universidade tal. Tem gente que pensa assim, se ela conseguiu, eu também consigo. Tem gente que pensa assim, né? O coach, ele vende isso. Se ela conseguiu, eu consigo também. Eu vou me matar, eu vou me destroçar, eu vou passar noite sem dormir, mas eu vou conseguir aquilo. Isso não é nada inteligente. Sim, Não é nada concordo. inteligente. Por quê? Porque quem é a Viviane? Onde ela nasceu? Que pai ela tem? Que mãe ela tem? Ela é casada? Ela tem filhos? Se ela ficar sem dormir, afeta muito ela. Hum, Se o ambiente tiver muita pressão e ansiedade de vir é uma coisa horrível e ela não dá conta, isso afeta muito ela. Então, primeiro tem que ter um autoconhecimento. A hora que eu tenho um autoconhecimento, eu sei quem eu sou. Aí, quando eu sei quem, não totalmente, mas quando eu sei mais ou menos quem eu sei o que pode de fato eu colocar na minha vida que o meu organismo aguenta e que daí, no balanço do total, eu vou ser feliz. Por quê? sim. Porque não adianta a pessoa achar que, eu quero fazer uma residência médica porque daí eu vou ser feliz. Aí ela vai, faz uma residência médica, ela se mata, ela entra em crise, ela tenta suicídio, ela é internada, aí ela tranca a residência médica, ela tem que voltar com esse estigma de uma pessoa que tentou Sim. suicídio. Então, dá para entender o quanto que. Você sabe que tem uma paciente, né, minha, que ela precisou que eu falasse para ela que ela poderia fazer especialização ao invés de fazer residência Uhum. médica, que daí tirou um peso das costas dela, porque Sim. ela achava que eu iria dizer para ela que ela era burra, que ela não iria com que ela era inferior, que ela era qualquer outra coisa. Eu falei, fulana, você não sabe minha história de vida. Eu não fiz USP. Eu fiz outra faculdade, Perfeito. né? Depois que eu fiz essa outra faculdade, que foi a Unesp, aí eu prestei uma residência.
Eu poderia não ter passado, eu poderia ter passado. Então, assim, eu entendo que a vida das pessoas é o que dá naquele momento, É isso. né? E a gente pode alcançar outras coisas. Às vezes a pessoa não fez uma residência, mas ela faz uma especialização e ela gosta tanto daquilo, Uhum. ela tem um amor tão grande por aquilo que ela faz, que ela vai ser, às vezes, mais feliz e Uma vai ter mais referência, né? sucesso do que outra pessoa. Gente, assim, é muito engraçado isso, né? Então, assim, não a gente constrói, às vezes, na nossa cabeça, aquilo que é a cartilha do que é ser feliz, O né? Então, eu tenho que protocolo. fazer isso, aí vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Às vezes, por exemplo, uma paciente, eu preciso ter filho, eu preciso ter filho. Eu falei, você quer mesmo ter filho? Você sente dentro de você vontade de ser mãe? Ou a sua mãe, eu falei isso porque eu já tinha ouvido a história dela e era isso que geralmente era isso que estava acontecendo. A mãe dela colocou na cabeça dela que ela tinha que ser mãe, Vixe. mas ela não queria ser mãe. Ela não nasceu para ser mãe, ela não tinha instinto de ser mãe. Então a gente tem que fazer esses questionamentos conosco, porque muitas vezes a gente põe na nossa cabeça que é uma coisa, né? Mas na realidade a gente está querendo, construindo uma idealização que não tem nada a ver com a minha realidade, né? O que que eu consigo? Eu quero me colocar numa situação dessa que vai me trazer tanto estresse. Não, eu vou ser inteligente, eu vou fazer sim essa outra coisa, esse outro caminho, dessa outra forma, Tá e eu tudo bem, né? gosto, e tá tudo bem. É. Mas o outro é melhor, o outro é pior. Gente, a gente nunca sabe, a gente vê a casca das pessoas, né? Isso aqui que vocês estão vendo é a casca, tá? Isso aqui é a casca. A hora que eu desligar aqui, aí o que vai acontecer aqui, aí é eu de verdade. Uhum. Mas a gente vê a casca das pessoas, a gente não vê de fato as lutas que as pessoas travam na vida delas. Então, às vezes as pessoas olham e aí elas falam: o Diego é feliz, ele tem sucesso e tananã. Isso é uma casca, não é o todo da vida da Sim, pessoa, né? E aí a gente tem que ser um pouco assim, malicioso de entender e não ingênuo que o que a gente enxerga das pessoas é sempre a casca. E elas, às vezes, elas estão querendo até falar coisas, parecer felizes, para elas acreditarem que elas estão felizes, mas com elas não estão certeza. felizes. Com certeza. Então, e aí, se o outro acredita naquela felicidade, se sente mal por isso, olha como é grave isso, né? Se Olha compara. como é grave. Se É comparando, que, né? assim, eu acho que é um pouco difícil você aceitar as limitações que a doença traz. Porque a gente não quer ter doença e a gente não quer ter limitação nenhuma, entendeu? Mas isso é um fato, Exatamente. isso acontece. As pessoas que não têm doença também têm limitações, mas a gente tem limitações diferentes, Mas né? isso só acontece por causa da competição e da comparação. Porque se É você morasse num deserto sozinha, sem ninguém, você ia ser feliz, né? verdade. Porque é a comparação que gera essa É dor, verdade. essa falta. Se não tiver a comparação, eu olho quantos seguidores ele tem. Ele tem 200, eu tô com 170. Então, não. É a comparação. A gente tem que parar, a gente tem que ser feliz com aquilo que a gente tem, Com certeza. com aquilo que tá, assim, sabe? Porque se a gente parar de ficar olhando, né, a gente diminui essa comparação. Não que a gente não precise dos outros, porque é importante, né? Mas porque também a gente está numa sociedade, a gente tem que olhar, a gente também não pode achar que a gente está isolado, né? Sim, Mas é isso. Ó, eles estão derrubando a minha live com 1 hora certinho, tá tá bom. 20 e 29, né? Então, infelizmente, a conversa tá muito boa. Mas Eu que obrigado pelo agradeço. seu. Você não tem noção quanto você contribuiu, com certeza, para várias pessoas que estão assistindo. Tomara. Ouvir que uma médica pode ter transtorno bipolar e ela vai ser ótima médica, vai ser ajudar um monte de gente e não tem Amém. nada a ver uma coisa com a outra, Sim, né? sim. Então é Obrigada, isso. doutor. Fica com Deus. Obrigado. Você também. Uma boa semana a todos. Espero que essa seja uma semana melhor do que a semana que passou e que os sintomas melhorem, que vocês avancem no seu tratamento. A gente se vê no domingo que vem. Tchau, tchau. Tchau.